Minha irmã chamou minha filha adotiva de um erro e ainda esperava que eu pagasse pelo casamento dela. Então eu cortei relações e mostrei para ela o que é um erro de verdade. Eu, 32 anos, sou a mais velha de 5 irmãos, pelo que me lembro, sempre assumi o papel de cuidadora da família. Ajudei nossos pais até o falecimento deles, e sinceramente, é exaustivo. Meu pai morreu de câncer no cérebro há 3 anos, e foi de partir o coração vê-lo se deteriorar ao longo do tempo. Minha mãe faleceu enquanto dormia, de forma mais tranquila, depois de uma longa batalha contra o câncer de mama no começo deste ano. Basta dizer que eu odeio câncer. Sendo a mais velha, meio que virei a mãe de todo mundo. Não me importo porque amo meus irmãos e é meio que a minha coisa, sabe? Gosto de ser a irmã zona protetora para amigos e família em geral. Sou meio que a conselheira do navio, e também ajudo minha família financeiramente. Não ligo, porque trabalho com tecnologia, tenho um bico fazendo arte e herdei terrenos e dinheiro da minha mãe e do meu pai. Alguns anos atrás, adotei a filha do meu primo, Charlie, 45. Vou chamá-la pelo apelido de Decker. Ela tinha 5 anos quando finalizei a adoção. Isso aconteceu depois que meu primo foi preso por ter tirado a vida da mãe da Decker num surto de raiva movido a bebida e drogas. Foi um ano caótico de luto, papelada e audiências, mas a adoção saiu quando Decker tinha 5 anos. Agora ela tá com 13, feliz, saudável e me chama de mãe. Ela faz terapia desde que tive autorização legal para enviá-la, porque presenciou a morte da própria mãe. Não poderia estar mais orgulhosa de como ela é resiliente. Ela é a minha menina, minha rockstar, meu coração inteiro. Literalmente chamo ela assim, meu coração. Avançando no tempo para falar do casamento da minha irmã Clara, 30. Fiquei super feliz quando ela anunciou que ia casar e ainda me convidou para ser madrinha de honra. Chorei de alegria e ofereci pagar pelo casamento, com a aprovação da minha esposa, Rani Bortiev, é claro. Mas, durante um jantar de despedida de solteira, fiquei atenta quando ela fez um comentário maldoso sobre a minha filha, chamando-a de um erro e dizendo que eu não deveria ter acolhido aquela criança. Fiquei encarando, sem acreditar, e perguntei o que ela queria dizer com aquilo. Ela disse que não era como se eu devesse ter filhos, já que sou casada com outra mulher. Aí acrescentou, sem hate nem nada, Rio insistiu em dizer que a Decker provavelmente era danificada e difícil de lidar. Não entendi de onde veio isso. A Decker é a criança mais doce que existe. Sim, ela é adolescente, então às vezes é meio desafiadora ou rebelde, mas quando eu digo que ela é meu coração inteiro, é porque é mesmo. Ela nos fez virar uma família e transformou nossa casa em um lar. Sorri com facilidade, chora quando precisa, e tem uma inteligência emocional que eu queria ter. Ela sempre pergunta como você tá, e realmente quer saber, disposta a ouvir as pessoas. Mas, pra minha irmã, ela é um erro danificado. Eu não levei na brincadeira, não ri com minha irmã e as amigas dela. Só fiquei encarando, em choque total. Acho que ela percebeu que eu tava machucada, porque mudou de assunto rapidinho. Eu disse que era melhor eu ir embora, paguei a conta em mais 3 rodadas de bebida e fui pra casa ficar com a minha família. No dia seguinte, minha irmã apareceu na minha casa pra gritar comigo porque eu saí mais cedo e cortei o rolê depois de pagar por 3 rodadas. Ela disse que eu devia a ela uma nova festa de despedida porque estraguei o fim de semana todo ao não saber levar na brincadeira. A Rani, que eu obviamente contei sobre o que rolou, pediu pra minha irmã repetir exatamente o que ela tinha dito sobre nossa filha. Minha irmã se recusou e continuou se referindo a Decker como filha do Charlie. Eu tava segurando o choro. Falei pra minha irmã que eu não iria dar um centavo pro casamento dela e, embora eu estivesse ajudando a pagar o aluguel até ela se mudar com o futuro marido, não ia participar nem bancar o casamento de alguém que enxerga minha filha como um erro. Sério, eu tava pronta pra surtar, mas a Rani me acalmou. Minha irmã pirou, jogou a lata de água com gás que a gente deu pra ela em mim, gritando como vou pagar isso agora, e eu disse, você tem mais de 1 ano, dá pra juntar dinheiro. Aí ela saiu, empurrando a Rani, e depois soltou tudo no nosso grupo de irmãos. Eles ficaram divididos, alguns acham que eu tô exagerando em cortar os fundos do casamento, outros concordam que minha irmã passou dos limites e precisava de um choque de realidade. Agora eu me sinto mal por ela. Eu amo minha irmã, e ela tá angustiada, mas não consigo ignorar que defender minha filha é mais importante. Eu tentei responder todo mundo, mas cansei. Mandei esse texto pra minha esposa e tô só me preparando pra conversar com a Decker hoje à noite. Queremos perguntar se a tia dela já fez ou disse algo cruel diretamente pra ela. Rezo muito pra que ela só fique confusa com a pergunta e continue sem saber dessa palhaçada toda. Amo meu coração. Quero que ela continue sendo essa pessoa iluminada, divertida, carinhosa e incentivadora. Não quero que ela saiba nada do que a tia disse. Mandei mensagem pra minha irmã perguntando se ela falou sério, se ela realmente nos enxerga, a mim, a minha esposa e a nossa filha, desse jeito ou se era só bêbada e burra e acabou dobrando a aposta por vergonha. Ainda assim, não quero ela perto da Decker por enquanto. Tô me sentindo perdida. Eu não tava preparada pra ser mãe e não existe manual pra isso. Que diabos eu faço? Me desejem sorte hoje à noite. Vou precisar. Porque se a Decker disser que a tia foi cruel com ela, vou ter que segurar a minha esposa para ela não voar no pescoço da minha irmã. 2 dias depois. Vou tentar resumir. Eu e a Rani levamos a Decker para um festival de Oktoberfest aqui na região. Ela se divertiu muito, fez artesanato, dançou, tomou cerveja que na verdade não era cerveja, era só um suco numa caneca, e deu tudo certo. Na volta para casa, minha esposa puxou o assunto que a gente vinha adiando. Perguntamos como a Decker estava se sentindo em relação à morte da avó, e depois falamos sobre como cada um lida com o luto de um jeito diferente. Perguntamos se eu ou a Rani já tínhamos sido maldosas com ela em algum momento. Ela mencionou uns episódios em que a gente estava estressada ou não deixou ela ir a uma festa muito tarde. Mas, fora isso, nada. Aí perguntamos sobre a Clara e ela ficou quieta. A Rani me olhou, mas como eu tava dirigindo, falei, você pode contar qualquer coisa pra gente, sabe disso, né? Quando chegamos em casa, ela se fechou. Eu abracei a Decker e fui pro escritório. Umas 2 horas depois, a Rani desceu e disse, a Decker não dormiu ainda. Acho que você devia falar com ela. Perguntei por que e ela só respondeu, a Decker tá pronta pra conversar sobre isso. Então fui lá. A Decker tava pronta pra dormir, de pijama, lendo. Me sentei na beirada da cama e perguntei como ela tava.
Ela só disse, a mamãe te contou, né? Falei que não sabia de nada. Então ela contou que a Clara deixa ela desconfortável e já disse coisas cruéis quando eu e a Honey não estávamos por perto. Chamou ela de cachorrinho perdido ou vira-lata e, uma vez, falou na cara dela, você não é família de verdade. Também disse que assim que a gente tivesse um filho de verdade, íamos abandonar a Decker. Não consigo explicar a raiva, o completo ódio que senti enquanto via minha filha desabando, contando que se esforça tanto para tirar notas boas porque quer provar que vale a pena ser amada, que merece ficar com a gente. Chamei a Honey, sentamos com a Decker e dissemos que ela é a melhor coisa que já aconteceu para a gente. Falamos que, mesmo que a gente tenha mais filhos, ela é nossa primogênita e nosso amor. Eu chorei e abracei ela, dizendo que ela é meu coração inteiro e nada vai mudar isso. Ela salvou a gente, e tenho o maior orgulho dela e de quem nos tornamos. Falei que nunca vamos deixar de amá-la, nem eu nem a mãe dela. Disse que a tia estava errada, que a Clara é ciumenta do quanto a gente ama a Decker e que ela precisa de ajuda, mas não é a gente que vai dar. Então falei que ela não vai ficar perto da gente por um tempo. A Decker pediu pra gente não falar com ela como se ela fosse criança, então fui direta. Expliquei que a Clara é minha irmã e que eu amo ela, mas que a Decker é minha filha e eu a amo mais ainda. Disse que a minha irmã tá errada e sendo odiosa. Pedi desculpas por ela não ter confiado em mim e na Honey antes, e garanti que ela sempre pode vir falar com a gente. Sempre. Toda vez. Ela perguntou se a culpa dela e odiar a Clara era dela, e eu disse que ódio é uma escolha. Eu não odeio a Clara, eu ainda a amo, mas às vezes amar alguém significa corrigi-la. Ações têm consequências. Minha filha ficou quieta e me deu o celular. A Clara tava mandando mensagens horríveis pra ela desde que saiu da minha casa. Nem consigo escrever tudo de tão nojento, mas teve uma que se destacou. A Clara disse pra minha filha adolescente, vai lá contar pra sua suposta mãe feito uma X9 e prova que eu tô certa. Tirei print e mandei pro meu próprio celular. A Decker acabou dormindo perto da meia-noite, e eu e a Honey fomos dormir também. Mandei mensagem pra minha irmã com um print. Você vem na minha casa como minha irmã e trata minha filha desse jeito? A mamãe e o papai ficariam envergonhados de você. Não é assim que se trata nenhuma criança, muito menos a sua própria sobrinha. Eu te amei pelo tempo que posso lembrar. Sei que você não foi criada pra tratar crianças de forma tão terrível, mas, a partir de agora, você não é bem-vinda na minha casa. Não fale comigo, nem com a minha esposa, nem com a minha filha. Vou te dar o dinheiro de outubro, Clara, mas a partir de novembro isso é problema seu. Não vou mais ajudar. Sinto muito. Parte meu coração, mas você cruzou um limite sério e imperdoável. A Decker é minha filha e eu sou a mãe dela. Não duvide disso. E deixe eu ser bem clara. Se você vier de novo atacar a minha família ou entrar em contato com a minha filha, vou tomar medidas legais. A partir de hoje, teremos baixo contato. Se você transformar isso num problema maior, vai virar contato zero. Se não entendeu, aqui tem recursos para te ajudar, bem explicadinhos. Eu te amo. B. Atualização 2 dias depois. Eu cumpri minha promessa pra Honey de esperar antes de reagir de vez. Ela me conhece melhor do que ninguém e sabia que eu tava pronta pra estourar de vez. Mas, no fim, não precisei nem disso. Deixa eu esclarecer algumas coisas que tô vendo que o pessoal entendeu errado. Eu sou a mais velha dos irmãos. Papai e mamãe estavam doentes há anos, indo e voltando. Então pra quem acha que eu assumi a chefia da família do nada, não foi bem assim. Há muito tempo eu já administrava as finanças e propriedades deles. Cuidava de tudo mesmo antes de eles falecerem. Papai chegou ao ponto de não conseguir fazer nada mentalmente, e mamãe nunca foi boa com essas coisas. Sim, eu basicamente ajudei a criar meus irmãos. Meus pais tinham negócios e trabalhavam direto, muitas vezes 7 dias por semana. Eu cozinhava, ajudava nos deveres de casa e tudo mais. Sei que não é muito normal, e alguns vão achar que meus pais foram terríveis por isso, mas eles literalmente não sabiam lidar de outro jeito. Não os odeio por isso e, apesar de ter trazido consequências negativas, também fez meus irmãos se sentirem seguros. Tenho orgulho de ter protegido eles, de estar lá quando eram pequenos para que eles não se sentissem como eu me sentia. E sim, eu também faço terapia. Fui a única cuidadora dos meus pais quando eles morreram. É complicado, mas basicamente meu pai ficou abusivo verbalmente no fim da vida, e minha mãe caiu numa depressão profunda e ficava bem dura nas palavras. Era difícil lidar com eles até nos dias bons. Não guardo rancor, mas foi isso. Meus irmãos não queriam ficar perto deles. Meu pai ficou magoado e mudou o testamento. A mamãe também. Pra quem acha que eu tô premiando a Clara pagando esse mês de aluguel e que não sou mãe de verdade ou que sou uma mãe por amar quem maltratou minha filha. Olha, que inveja do mundo preto e branco de vocês. O aluguel vence exatamente hoje, e o dinheiro já tava em transferência automática. Não tô recompensando a Clara, só cumprindo o que já tava em curso. Mas a partir de agora, ela que se vire. A Clara e eu éramos próximas, mas ela se afastou quando eu adotei a Decker. Não sabia exatamente por quê, só percebi que era difícil pra ela lidar com a nova dinâmica. Sei que ela odeia o Charlie e acha ele mal, sem salvação. Ela era muito amiga da mãe biológica da Decker, então imagino que esse ódio todo vem disso. Herdei a maior parte das coisas, mas meus irmãos também receberam boas quantias. 3 deles ficaram com quase todos os negócios dos meus pais, e todos receberam fundos de confiança. A Clara entrou em parafuso depois da morte da mamãe, teve uma crise, viajou, bebeu, jogou e torrou a herança toda. Longa história pra outra hora. Eu tentei esfriar a cabeça pra tomar uma decisão sensata sobre minha irmã. Só que a Clara foi mais rápida em detonar meu nome, dizendo que eu é que tô com inveja porque ela conseguiu um homem que a ama e que eu não tô repassando a herança dela. Inventou que eu é que maltrato a Decker, dizendo que não é minha filha de verdade. Essa mentira caiu por terra quando eu mandei minha mensagem uns dias atrás. Ontem, a Clara apareceu na minha porta chorando, pedindo pra eu deixar ela entrar. Mas a Honey e algumas amigas estavam em casa, e eu deixei claro que não quero ela perto da minha família depois de abusar emocionalmente da minha filha e agredir fisicamente minha esposa. Eu disse que ela fosse embora ou eu chamaria a polícia pra tirar ela de lá. E eu tava disposta a chamar mesmo, porque avisei por mensagem que ela não era mais bem-vinda. Tinha tudo ali pra mostrar à polícia se fosse preciso.
A Clara começou a implorar, dizendo que ia se desculpar com a Decker e que estava bêbada e chateada e que cometeu erros. Dá pra ver que ela estava bêbada ou chapada ou sei lá. Falei que não é erro simples intimidar e humilhar uma adolescente traumatizada, fazer ela se sentir desprezada pela própria família e mandar mensagem falando que ela não vale nada. Que porra é essa? Eu fiquei com raiva e comecei a gritar. Não sei quando me exaltei, mas aconteceu. Perdi a cabeça mesmo. Ela foi cruel, egoísta, mimada e se acha no direito de tudo acabar bem pra ela. Acha que eu e minha esposa temos obrigação de bancar tudo e perdoar tudo. Quer ajuda e dinheiro da herança dos nossos pais. Depois de tudo que ela fez, ela precisa de um tratamento sério. E eu cansei de ser trouxa. Você não machuca minha filha. Ela que dê graças a Deus que eu me controlei. E graças a Deus que a Honey tava ali pra me puxar pra dentro. Porque senão eu teria feito besteira. A Honey ainda falou. Você tem 60 segundos pra sumir daqui e bateu a porta. A Clara saiu, mas a gente ligou pra polícia e mostrou as imagens das câmeras de segurança e as mensagens. A Clara ficou doida no WhatsApp, mandando um monte de absurdo, terminando com um espero que você se mate pra eu comemorar, uma coisa totalmente maluca. Bloqueei ela e mandei tudo pra um drive compartilhado e joguei o link no grupo da família e pro Kevin, noivo dela. Depois disso, eu desabei e chorei demais. A Decker chegou do treino. Fiz a cara de mãe normal, ajudei com a lição de casa e depois fui pro meu escritório ligar pra minha tia, a avó biológica da Decker, pra contar o que aconteceu. Ela disse que a Clara tava voltando com a história de que eu maltrato a Decker e que era pra eu tomar cuidado, porque ela acha que a Clara tá tendo um surto e pode fazer alguma loucura. Eu e a Honey passamos o dia tentando uma ordem de restrição contra a Clara, avisando a escola da Decker que só nós duas podemos buscá-la, e contratando um advogado porque acho que ações legais vão ser necessárias mesmo. Liguei pro meu irmão mais velho pedindo pra ele ver como a Clara tava, porque eu acho que ela pode ser perigosa pra ela mesma e pros outros. Ele ficou em silêncio e disse: você não pode lidar com isso, que essa confusão toda é demais pra ele e que ele tá muito ocupado. Fiquei tão chocada que perguntei: você tá brincando comigo? E desliguei. Minha outra irmã tá aqui em casa me ajudando. Meu outro irmão foi checar se a Clara não se matou, mas só isso. Ele disse que se ela estiver viva, ela que se lasque pelo que fez. O Kevin me ligou dizendo que viu o drive todo implorando pra eu não chamar a polícia, dizendo que ela tá numa fase difícil, que tá bebendo, roubando o remédio dele e que ele quer muito ajudar, mas não tem grana pra fiança nem advogado. Falei que era tarde demais, que a polícia já tava no caso e que ele precisava colocar ela em reabilitação ou algo assim. Ele começou a chorar e disse que eu sou uma péssima irmã, que não tô nem aí pra Clara e as lutas dela, que ela só tá perdida enquanto ele tá se afogando tentando evitar o pior. Não respondi mais nada e fiquei esperando a polícia me ligar. Me sinto um lixo porque, agora, nada do que eu fizer vai parecer certo. Eu deveria cuidar deles, mas agora minha irmã tá louca, querendo acabar com a minha vida, enquanto meu irmão tá nem aí pra nada. Tô acostumada a ser quem mantém a família unida, quem resolve as coisas, mas agora sinto que não dou conta de mais nada. Que diabos de vida é essa? Terceira atualização, 2 meses depois. Sem energia pra grandes explicações. Se quiser ver tudo, tá no meu perfil. Eu preciso desabafar. Fomos pra contato zero com praticamente toda a minha família há cerca de 1 mês e meio, exceto pela minha outra irmã, não a Clara. A Decker segue em terapia, e eu e a Honey também, cada uma individualmente juntas a cada 2 semanas em terapia de casal. Muita coisa mudou. Não tinha percebido quanto o abuso que sofri do meu tio, pai biológico da Decker, ainda me afetava. A reação dele com a Decker não me abalava tanto, mas a minha mãe me obrigar a perdoar e a agir como se tudo fosse normal, isso, sim, ainda dói muito. Sempre foi assim, eu sou a mais velha, então eu virava bochecha o tempo todo até não ter mais bochecha pra virar. Nem podia sentir raiva. Toda essa situação com a Clara mexeu com um vespeiro emocional. Eu e a Honey começamos a ter problemas, porque ela percebeu que eu reprimo muito os meus sentimentos, até com ela. Fico na minha, não peço o que quero, não me expresso quando algo me incomoda. Eu simplesmente travo ou desvio. É péssimo descobrir isso sobre você mesma quando o resto do seu mundo tá desmoronando. A Clara foi presa pela agressão contra mim, mas acabou entrando num programa de saúde mental por 1 mês, então não teve condenação. Ficou sem histórico criminal. A outra irmã me mantém informada. A Clara saiu faz um tempo, mas ainda tem tratamento ambulatorial para cumprir. Ela tenta me contatar de todos os jeitos. Número novo, e-mail, Facebook, TikTok, cartas pelo correio. Tô exausta porque odeio ter que cortar todo mundo. É muito solitário. Sempre tive meus irmãos por perto, e agora só tenho essa minha outra irmã. Eu foco na Decker e na Honey. A Honey parece bem melhor. Anda dançando na cozinha de novo, tá mais carinhosa comigo, mais animada para sair e fazer coisas. A Decker também tá mais feliz. Paramos de cobrar tanto as notas e começamos a elogiar a bondade dela, a determinação. E agora ela fala mais comigo, principalmente sobre crushes, amigos, coisas de adolescente. É até fofo. Eu, por outro lado, não tô tão bem, mas minha família tá segura e feliz. Isso é o mais importante. O Kevin, noivo da Clara, me ligou faz uns 2 dias. A Clara recebeu alta da internação e tá fora há 1 semana, mas continua em reabilitação parcial. Ele diz que ela não tá bem e anda falando em se machucar. Ela contou pra ele que sofreu o mesmo abuso que eu sofri do meu tio. Ele implora pra eu falar com ela, ajudar ela, lembra de como éramos próximas. Mas, na real, chamar aquilo de próximo talvez seja um exagero, porque, pelo que tô percebendo, nosso relacionamento sempre foi meio tóxico. Eu era a irmã que sempre perdoava e passava pano. Ela era manipuladora e narcisista. Eu continuei firme e conversei com a Honey, que concordou que eu devo manter o contato zero e bloquear o Kevin. Vou me informar pela minha outra irmã só. Mas me sinto culpada. Quero que a Clara fique bem, mas não posso pôr em risco a segurança da minha família. E isso dói. Desculpem a demora na atualização e, pra quem foi gentil ou firme mas justo comigo nas mensagens privadas, muito obrigada. Nunca teve um manual pra ser boa esposa ou mãe, e eu vivi a vida inteira me sentindo perdida. Agradeço o apoio.